Bom dia, igreja! Hoje é dia 29 de junho de 2020. Nós estamos na segunda-feira. Como é que foi o seu domingo? Foi bem? Eu espero que tenha sido muito bem, mas eu te desejo hoje, para essa semana inteira, para você, que a mais rica misericórdia, a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com você, com toda a sua família, que a poderosa mão de Deus esteja te abençoando da cabeça aos pés. E aí, deixa eu dizer uma coisa para você. Você sabia de uma novidade? É verdade, eu tenho uma novidade para todos vocês. Eu recebi do YouTube, em nome da nossa igreja, Igreja Batista Reviver de Irmão-Mirim, uma medalhinha, uma coisa simples. Eles nos premiaram por termos alcançado 100 pessoas inscritas. Eu vou te botar aqui para você, estou mostrando para você aqui a imagem dessas medalhinhas. Gente, que honra para a gente, né? Estamos felizes por isso. Você sabia que se nós tivermos 1000 pessoas inscritas, nos dará a autonomia e a autorização para nós divulgarmos os nossos cultos diretamente, ao vivo, pela internet? É verdade. Então, eu queria te convidar a compartilhar os vídeos e abençoar pessoas. Peça a elas para compartilhar nesses tempos difíceis, onde as pessoas compartilham políticas, compartilham coisas que nem deveríamos compartilhar com relação a coisas estranhas, esquisitas, que você sabe bem o que eu estou falando. Então, se você compartilhar a palavra de Deus, um vídeo do pastor Jorge, será que vai ficar ruim? Eu acho que não, né? Eu acho que eu tenho mais de 1000 amigos. Será que tenho? Queria que você pudesse compartilhar com os meus amigos e com os seus amigos a respeito de escrever isso no nosso canal, ok? Eu queria hoje meditar com vocês na palavra de Deus que está em Êxodo capítulo 25, versículo 31. Nós vamos falar sobre o candelabro. E aí, tem luz em casa aí? Tem? Faltou luz não? Pois é, vamos falar sobre iluminação. Tá ok? Deus abençoe você. Daqui a pouco a gente volta. Bem, irmãos, estamos de volta e nós vamos ler Êxodo capítulo 25, versículo 31, que diz assim: faça um candelabro de ouro puro e batido. O pedestal, a haste, as taças, as flores e os botões do candelabro formarão com ele uma só peça. Que Deus abençoe a cada um de nós com a leitura desse texto. Nós vamos falar sobre o candelabro. Que Deus possa nos abençoar. Como a gente tem acompanhado, Deus está projetando a vida espiritual do povo diante da península do Sinai. E aí Deus orienta a trazer ofertas de modo a fazer o tabernáculo, que é o templo do Espírito Santo de Deus, somos nós. A arca da aliança, que precisa estar gravada dentro do nosso coração. A mesa da propiciação, que é o mesmo que a nossa mesa da celebração da ceia, é o povo diante de Deus como alimento para o mundo. E agora nós estamos vendo uma outra representação fantástica, que é o candelabro. Eu queria falar um pouco da descrição desse candelabro. Como a gente pode ver, seria ele de ouro batido, ouro puro batido. Diz o texto ainda, mais adiante, que vai ser preciso 35 quilos de ouro para projetar e para realizar a construção desse candelabro. Ele terá, por exemplo, um pedestal, que servirá como armazenamento de azeite para poder municiar cada ponto de luz nesse castiçal. Ele diz que haverá hastes, e são 7 hastes, as taças e as flores, e botões do candelabro formarão uma só peça.
cada ponto desse, a haste, as taças, as flores e os botões do candelabro formam, de uma certa forma, um significado que talvez nem possamos falar tudo aqui, mas queria discutir algumas coisas com você. Primeiramente, saber que Deus recomendou a Moisés, interessantemente, que ele tivesse cuidado ao fazer isso. Os rabinos, li um comentário, dizem que Moisés estava achando difícil fazer. Não que ele fosse fazer, mas estava achando difícil para Moisés repassar a ordem para os artífices, já que os artífices não subiram com ele. Então, como é que ele vai passar para esses artífices algo que ele não estava entendendo perfeitamente? Foi então que Deus repetiu para Moisés como seria e detalhou mais ainda para Moisés a respeito de como fazer esse candelabro. Mas o que esse candelabro projeta para nós? Qual é o seu formato? Um formato dele, eu quero mostrar para você aqui uma figura do lado, lembra-se uma árvore. E essa árvore que lembra, segundo os rabinos, dizem que esta árvore é a árvore da vida. Olha que coisa interessante. E aí nós podemos associar a árvore da vida que está lá no Jardim do Éden. E você lembra, no Jardim do Éden tinha duas árvores, uma da ciência do bem e do mal, que seria, no caso, os mandamentos, as leis, né, que as pessoas são impossíveis de cumprir, como nós já falamos aqui em outras mensagens anteriores, e agora também pertinho ali está a árvore da vida. Que representação linda desse momento, não é verdade? E aí, esta árvore da vida no formato de um candelabro só pode ser e conter realmente a pessoa do Senhor Jesus, que diz assim em João 15, verso 1, ele diz: eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor, o lavrador. Quando nós olhamos para o lado judaico da interpretação do rabino, às vezes frustra um pouco a ideia de que não seja uma videira essa árvore da vida. E, no entanto, é apenas um achismo desse judeu, que também não estava lá, como eu também posso também achar que esta árvore era a videira, pode ser a parte do tronco dessa videira. Mas o fato é que há uma unanimidade. Tanto os judeus quanto eu acreditamos que o candelabro tem um formato da árvore da vida. E claro, nós cristãos entendemos que essa árvore da vida é a pessoa do Senhor Jesus. Outra coisa que é interessante e que nós vimos junto ao comentário judaico, que é proibido construir um outro candelabro igual. Sim, o privilégio de construir o candelabro de Êxodo pertenceu a Moisés e àquele artífice que Deus usou para fazer o candelabro. Nenhum outro judeu, nenhuma outra sinagoga pode mandar fazer um candelabro, supondo que seja uma réplica perfeita daquele candelabro, já que o candelabro, junto com outros objetos sagrados, naquela ocasião que se perdeu também a arca, também às vezes acabou se perdendo. Como é que o judeu tem essa figura de não poder fazer um outro candelabro? É uma questão judaica. Eles entendem que para fazer um candelabro exatamente igual ao que Êxodo demonstra, precisava receber de Deus a orientação direta para fazer isso. E eles acabam, então, não fazendo. Esse candelabro bíblico chama-se menorá. E os outros candelabros já não são exatamente com 7 pontos de luzes. Eles fazem propositalmente, às vezes com 8, 9 pontos de luz. A ideia é dizer, este aqui é para lembrar o candelabro de Êxodo 25. No entanto, ele aqui serve como simbolismo daquele candelabro. E assim a gente pode entender uma outra coisa sensacional que parece que Deus não permitiu. Ora, nós sabemos que só existe um Cristo. Sabemos que Satanás há de trazer o anticristo.
E o anticristo que vai ser trazido por Satanás tem a pretensão de roubar o lugar de Jesus Cristo. Então, não é possível aceitar que exista um outro Cristo, um outro candelabro com o mesmo significado, da mesma sorte que nós não podemos aceitar um outro cristão, um outro Cristo, e nós sabemos que isso irá acontecer. No meu entendimento, falta pouco para a volta de Jesus. O que é pouco, pastor? Não sei. Não tenho como dar prazo, mas tenho certeza que não falta muitos anos, mas não. Ok? Outra coisa que a gente pode entender é que o candelabro é a luz do tabernáculo. É com este candelabro que haverá iluminação ali pelo tabernáculo, pela parte do santo. E aí o que nós podemos entender é exatamente que se esse candelabro é a árvore da vida, e a árvore da vida é o Senhor Jesus, eu entendo que João 8,12 está dizendo exatamente o fato de que ele é luz, quando ele diz, falando novamente ao povo, Jesus diz, eu sou a luz do mundo e quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Então, quando nós olhamos para esse candelabro, iluminando aquela parte do santo, com os seus 7 pontos de luzes, iluminando o ambiente, nós podemos entender que a árvore da vida traz iluminação a lugares santos. Que coisa linda da parte de Deus a gente poder perceber que o Senhor Jesus é a luz do mundo, é a luz do mundo, que é glórias a Deus por conta disso. O outro, quarto e último ponto, que é um pouquinho maior, são os valores espirituais desse candelabro. Por exemplo, haviam 7 lâmpadas. Por que 7 lâmpadas? É uma figura de Apocalipse, quando, na verdade, essas 7 lâmpadas representavam as igrejas da Ásia. Você se lembra disso? E ali tem uma figura do candelabros que tinham as 7 luzeiros que representavam as 7 igrejas da Ásia, que representa dentro do Apocalipse a igreja do Senhor Jesus. Né? Então, quando nós olhamos para esses 7 pontos de luzes dentro do candelabro, nós conseguimos enxergar o povo de Deus como luzeiro, como parte desse todo candelabro para iluminar o mundo e trazer a mensagem do Evangelho, que traz graça e paz. E outra coisa que a gente pode perceber aqui como simbolismo está no fato de que Zacarias o apresenta como sendo um instrumento da onisciência de Deus. Ou seja, Deus é onipotente, onipresente e é onisciente. Qual é a ideia de onisciente? Zacarias 4,20 vai nos responder, ele diz assim, pois aqueles que desprezaram o dia das pequenas coisas terão grande alegria ao verem a pedra principal, né, nas mãos de Zorobabel. Então ele me disse, estas 7 lâmpadas são os olhos do Senhor que sondam toda a terra. Que coisa linda! A iluminação e sonda, não há como se esconder da luz de Deus. Você pode se esconder no quarto escuro com seu namorado, com seu noivo. Você pode se esconder num lugar escuro para fazer coisas erradas. Eu vou dizer uma coisa para você. O salmista, no Salmo 139, diz que para Deus nem as trevas são trevas. Porque para Deus as trevas são luzes, são visíveis por Ele. Ele consegue enxergar em todo canto. Quando nós olhamos para Zacarias e ele nos diz que os olhos de Deus estão sobre todos, nós podemos olhar, dizer para você, pelo candelabro, Deus está iluminando tudo e não há trevas diante do Senhor Jesus. Que coisa bonita da gente poder falar. Não pense que Deus não está vendo, não pense que você consegue esconder tudo o que você gostaria de esconder. E outra coisa que também nós temos essa ideia é que é uma lâmpada que não se apaga. O Senhor Jesus, como candelabro, como sendo a luz do mundo, ele é a luz que não se apaga. Embora nós
que o representamos sejamos luzes que volta e meia acabamos apagando. Porque volta e meia nós vemos algumas pessoas que acabam desistindo de viver a vida do cristianismo. Elas acabam se perdendo e fazendo coisas que denigrem a imagem de Deus, que distorcem a interpretação de pessoas saudáveis, de pessoas honestas, de um caráter a toda prova. Tudo isso nós podemos entender que está exatamente emoldurado numa lâmpada que não se apaga, mas que há cristãos que por muitas vezes pode se apagar. Quero finalizar contando para você uma história dos judeus, uma história judaica, que aconteceu no período interbíblico, né? Ou seja, antes do Senhor Jesus voltar e depois do último profeta bíblico. E o que acontece então nessa história? A história da Festa das Luzes. Como é que a Festa das Luzes, que é comemorada nos últimos anos do ano, nos últimos dias do ano, como 31, dia 1º de janeiro, como é que eles faziam e por que faziam, e por que fazem essa comemoração da Festa das Luzes? Na época dos Macabeus, o que aconteceu foi que um rei invadiu Jerusalém e profanou o templo. E para provocar os judeus, que ele e o rei sabia que os judeus acreditavam que aquela lâmpada não podia se apagar, por isso os sacerdotes estavam sempre mantendo a luz acesa, sempre mantendo o azeite, na verdade, e aí ele vai forçar a luz se apagar, porque não vai deixar ninguém municiar com azeite para que as lâmpadas continuem acesas. Só que não. As lâmpadas, milagrosamente, por uma ação de Deus, permite e consegue fazer com que as lâmpadas se mantenham acesas. Quando o povo descobre que as luzes não se apagaram, eles entenderam que o Deus estava presente e Deus poderia lhe trazer vitória. E aí eles partiram para cima daquele rei e tiveram grande vitória, expulsando aqueles reis e recuperando tudo do templo. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Essa festa acontece até hoje, né? Aqueles macabeus, por cumprirem a lei, acabaram se tornando pessoas doutores da lei na época de Jesus. Mas, embora aquela lâmpada não tenha apagado por um milagre de Deus, nós sabemos que ela tem uma representação muito grande, sendo assim a pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O meu desejo, sinceramente, é que a sua luz nunca se apague, que você mantenha-se fiel a Deus, ao seu reino e à missão que Deus nos deu. Tudo isso espelhados no candelabro que é o nosso Senhor Jesus Cristo, e a honra de fazermos parte dessa peça única, né? Como luzeiros espalhando a luz pelo mundo. Vamos orar? Senhor, nós queremos te agradecer, Pai, por todo o carinho que Tu tens nos dado. Te agradecemos, ó Pai, por nos dar o privilégio de fazermos parte contigo como corredeiros do Teu reino. Saber, Senhor Deus, que nós fazemos parte deste candelabro, somos membros do Teu corpo, nós estamos juntos de Ti, ó Deus. Muito obrigado por Teu carinho, muito obrigado por estar em nós pelo Teu Espírito Santo. Senhor, fala às pessoas que estão nos ouvindo. Queremos Te pedir nessa ocasião, Deus, que Tu nos abençoe com uma boa notícia a respeito da Írvina. Senhor, abençoa a Írvina. Tu tens poder para recuperá-la, sabemos disso. Queremos também, Deus, reconhecer que Tu és poderoso, Tu tens todo o poder e Tu podes fazer a Tua vontade, que será sempre boa, perfeita e agradável. Mas, se possível, te pedimos que Tu abençoes a Ívina e possa tirá-la dessa enfermidade a qual ela se encontra, desse estado grave, para que ela possa se tornar recuperada. Abençoa os médicos, enfermeiras, e abençoa também os médicos e enfermeiras do hospital inteiro, de todos os hospitais. Pai, há muitas pessoas doentes. Queremos Te pedir o Teu favor para que Tu abençoe essa equipe de médicos, enfermeiros, de pessoas que trabalham nos plantões.
Abençoa aqueles que estão também, ó Deus, nos quartéis, estão trabalhando muito, ó Deus, para abençoar a nossa nação. Senhor, cuida dos nossos poderes políticos de nossa nação, poder legislativo, executivo e judiciário. Senhor, em nome de Jesus, que haja paz, a paz que só tu dá, nós temos, mas haja paz para a nossa nação, para que possamos todos viver bem. Abençoa, Deus, nosso povo. Nós oramos e agradecemos por tudo, em nome e por amor de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe você, abençoe a sua casa, que Ele derrame sobre a tua cabeça as mais ricas bênçãos, ok? E até amanhã, se Deus assim o permitir.